Irmãos e irmãs, estamos nós de volta aqui mais uma vez com o nosso estudo catequético sobre os dogmas marianos. De antemão nós pedimos para que você que nos assiste vá compartilhando, vá se inscrevendo no nosso canal e divulgue esses nossos momentos de catequese para os seus familiares, para os seus amigos e para os seus conhecidos. E faça a evangelização chegar a todos os lugares da nossa cidade, do nosso município e da nossa paróquia. Então é mais uma vez com muito prazer que nós nos debruçamos nos estudos da nossa igreja para difundir e ensinar junto com o nosso irmão Felipe aqui tudo aquilo que nós sabemos sobre os dogmas de Nossa Senhora. Olá mais uma vez, sejam bem-vindos, dando continuidade às catequeses sobre os dogmas marianos. Hoje vamos nos debruçar sobre o terceiro dogma, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E o texto base para a gente estudar sobre esse dogma é essa bula do Sumo Pontífice Pio IX, que foi o Papa que promulgou esse dogma, cujo nome da bula é Ineffabilis Deus. Essa bula foi o documento que instituiu na igreja o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E não deixando também sempre de consultar outras fontes, de outros escritores, como também a Sagrada Escritura, que dá todo o embasamento para nós, confirmando realmente essas graças alcançadas em Maria. A gente enfatiza desde o primeiro que é importante que nós, cristãos católicos, dê importância àquilo que a igreja nos ensina. E só reforçando, a palavra dogma significa verdade de fé. São verdades que a igreja nos ensina, que a gente tem que acreditar piamente naquilo que ela ensina. Então não podemos colocar aqui o nosso pensamento, mas aquilo que a igreja pensa. E a igreja pensou há anos atrás e colocou para os seus fiéis esse dogma tão importante da Imaculada Conceição. A Imaculada é porque ela é sem mácula, né? Então a igreja, depois de diversos estudos e diversas discordâncias e concordâncias ao longo dos tempos, como a gente já vem dito aqui, os padres, os santos da igreja daquela época, os bispos se debruçaram, debateram e chegaram à conclusão de que Maria é concebida sem pecado original, né? Então, por isso, a igreja nos ensina. E a gente vai, como o Felipe falou, nos debruçando em algumas fontes, e diz assim em uma das fontes: a Igreja Católica, que é instruída pelo Espírito de Deus e é a coluna e a base da verdade, isso está lá no primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, sempre considerou como divinamente revelada e como contida no depósito da celeste revelação esta doutrina acerca da inocência original da Augusta Virgem. Doutrina que está tão perfeitamente em harmonia com a sua maravilhosa santidade e com a sua eminente dignidade de Mãe de Deus. E como tal, nunca cessou de explicá-la e ensiná-la e favorecê-la cada dia mais de muitos modos e com os atos solenes. Então, a igreja, desde sempre, ela vem nos ensinando. A gente vai ver daqui um pouco as datas, né? Que ao longo dos tempos ela vem nos ensinando sobre este dogma tão importante para a nossa igreja, da Imaculada Conceição, né? Então, como Felipe falou e mostrou, a bula papal dogmática Ineffabilis Deus nos ensina na definição oficial do dogma da Imaculada Conceição. Em 8 de dezembro de 1854, disse o Papa Pio IX, que a doutrina que defende que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original desde o primeiro instante de sua concepção, por singular graça de privilégio de Deus onipotente e em atenção aos merecimentos de Jesus Cristo Salvador, revelada por Deus e que por isso deve ser admitida com fé firme e constante por todos os fiéis. Então, a festa da Imaculada Conceição é em 8 de dezembro. A igreja no mundo inteiro comemora essa data da Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro. Por quê? Porque foi promulgada, como o Felipe bem falou, e a gente está
aqui colocando nessa catequese de hoje, pelo Papa Pio IX, para que toda a igreja no mundo inteiro celebre essa festa de Nossa Senhora como Imaculada Conceição, né? Então, ela foi preservada do pecado. Os estudos, todos os padres da nossa igreja ao longo dos tempos, dos bispos, com discussões dos contra, dos a favor, chegaram à conclusão de que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, né, a sempre virgem, como nós falamos na catequese passada, também é imaculada e sem pecado, né? Isso é muito importante para nós. Maria não conheceu o pecado. Para nós, cristãos católicos, Maria nasceu sem pecado e continuou sem pecado. E é por isso que ela foi digna de tanta graça, como diz aqui o texto, graça de Deus, e por isso ela foi a merecedora de trazer ao mundo o Salvador. Como a gente já falou, essas verdades de fé, que foram depois instituídas através de dogmas pela Igreja, são verdades que desde o início da Igreja, muitos padres e os fiéis, né, os próprios fiéis da Igreja, já tinham plantados em seu coração. E ao longo do tempo foi se construindo um debate teológico, né, para que se pudesse realmente afirmar e explicar com clareza o significado dessas graças que Maria recebeu. É tanto que cada dogma demorou um certo tempo para ser definido e promulgado pela Igreja, né, pelo Papa. Precisou-se, né, que as pessoas tivessem um entendimento teológico desse significado. Embora, como já disse, né, já brotava de dentro do coração do povo e de alguns padres, de alguns estudiosos, essas graças. É tanto que no primeiro século, no primeiro milênio, a gente tem a instituição dos dois primeiros dogmas, de Maria, Mãe de Deus, a Theotokos, e da virgindade perpétua de Maria. Esse dogma que define Maria como a Mãe de Deus Filho, Mãe de Jesus Cristo, Deus feito homem, ele foi importantíssimo para dar respaldo aos outros dogmas, né? Quando a gente vê Maria, Mãe de Deus, isso mostra o quanto Maria é diferenciada dos outros seres humanos. O quão graça ela recebeu por méritos de dar luz ao Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E todos os outros se derivam, de certa forma, todos os outros dogmas, desse dogma de Maria, a Mãe de Deus. Porque se Maria é a Mãe de Deus, ela não poderia ser uma mulher qualquer. Deus não ia fazer com que a salvação do mundo entrasse neste mundo por qualquer porta, ou que seu filho fosse concebido por um ventre qualquer. É claro que Jesus teria que nascer, ele como é sem pecado, aquele que nunca pecou, de qual está livre do pecado por ser homem e Deus ao mesmo tempo, ele não poderia nascer fruto de um pecado ou em meio ao pecado. Por isso Maria é preservada do pecado. E os padres antigos da igreja já tinham isso em mente, né? Já tinham essa realidade em seus corações de que Maria, ela foi concebida sem pecado. Diferente de Jesus, né? Jesus, ele é sem pecado, foi concebido por obra do Espírito Santo, porque ele é o próprio Deus. Maria não. Maria foi concebida por sua mãe e seu pai, né, através de uma relação sexual, né, diferente de Jesus. Mas mesmo assim, ela foi guardada da mancha do pecado. Ou seja, mesmo tendo uma concepção natural, como todos os outros homens, Maria foi livre durante essa concepção da mancha do pecado original, o pecado que herdamos de nossos antigos pais, Eva e Adão. A gente pode entender que Maria já era escolhida desde a concepção por Deus. Por isso, a igreja sabiamente entende que ela não tem pecado. Mesmo ela tendo sido gerada de forma natural, como nós sabemos que foi, mas Deus já guardava Maria, já tinha um plano para aquela criatura, né? Porque Deus, os planos de Deus são
assim, muito distantes dos nossos. Nós não conhecemos os planos de Deus, não é? Então, Deus já sabia e já tinha planos para Maria, para que ela fosse a mãe do Salvador. E ela sabia que Maria não ia rejeitar a sua proposta. Ela, claro, ficou em dúvida, porque ela também era um ser humano, mas era um ser humano santo, né? Um ser humano que conhecia as verdades de Deus, que queria viver a vontade de Deus na sua vida. E por isso ela aceitou. Se a gente também fizesse um esforço de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, só que muitas vezes a gente não faz por quê? Porque, ao contrário de Maria, a gente não tem essa perspicácia, né, de viver em Deus a vontade dele. E Maria vivia. Vivia também porque, além dela ter sido escolhida, já na sua concepção, os pais de Maria eram pessoas de oração. Eram pessoas que acreditavam em Deus. Eram pessoas que acreditavam que um dia haveria de vir o Messias para salvar a humanidade. Porque depois de tantas tentativas, né, de Deus, que fracassou porque os homens não obedeceram a sua palavra, um dia haveria de vir o Messias. E veio através de quem? De uma mulher. Para provar para nós que é possível o ser humano fazer a vontade de Deus. Assim como Maria fez. Maria fez a vontade de Deus na sua totalidade. É claro, como a gente já disse, ela foi escolhida. Mas depois que ela nasceu, humana que era, ela poderia muito bem ter tomado outro rumo na vida. Não é? Mas ela não tomou, ela abraçou a causa da salvação. Ela acreditou naquilo que Deus propunha para ela. Por isso, a igreja nos ensina que ela é a Imaculada, porque ela não tem mácula, ela não conheceu o pecado, né? Ela não conheceu a mancha do pecado, e ela concebeu Jesus de forma extraordinária pela ação do Espírito Santo. Então, como nós sabemos, a Santa Tradição provém dos apóstolos. Quer dizer isso, que os apóstolos também já nos ensinavam que Maria era a Imaculada. Olha o tempo que faz que a igreja nos ensina e traz para nós esse dogma tão importante, essa verdade de fé. 1476, pelo Papa Sisto IV. Para que a gente não acredite em coisas pequenas, né, que a igreja acha, que a igreja nos ensina. A igreja, ela é sábia e ela não vai ensinar uma coisa aos seus fiéis do dia para a noite. Coisas mirabolantes. Então ela ensina aquilo que ela acredita como verdade. A igreja, como a gente já disse em outros momentos, ela é santa. Nós é que somos os pecadores, ela é santa. E ela quer nos tornar santos com seus ensinamentos. E um dos caminhos que nos leva à santidade, que nos leva a Jesus Cristo, é a Imaculada Conceição. Precisamos acreditar. E como já foi dito, né, muito antes, anos antes de ser realmente publicado esse dogma de fé, a igreja já celebrava a Imaculada Conceição de Maria. Como foi dito, em 1476, tinha sido criada essa festa, né, com um ofício próprio, com toda a liturgia própria, para celebrar a Imaculada Conceição de Maria. E em 1708, né, o Papa Clemente XI estendeu a festa, né, essa festa da Imaculada Conceição, a toda a cristandade. Ou seja, onde a Igreja Católica estava, né, essa festa era celebrada. E em 1830, né, em uma de suas aparições, como todos nós sabemos, Maria, ao longo da história, fez grandes aparições e revelações particulares a algumas pessoas. A exemplo, as aparições de Maria em Fátima, né, a qual deu o título ela de Nossa Senhora de Fátima. Na aparição a Santa Catarina, em 1830, lá em Paris, naquele momento em que ela pediu que fosse entalhada a medalha milagrosa e pediu que colocasse a seguinte inscrição: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou seja, em sua aparição, ela mesma dá respaldo a essa fé, a essa verdade de fé que a igreja já vinha professando ao longo do tempo, né? Ela, em sua aparição, ela mesma confirma que ela é a concebida sem pecado, né? Ela que teve sua
concepção imaculada, ou seja, sem nenhuma mancha. Nasceu, foi concebida a este mundo, preservada da mancha do pecado original. E aí, em 1854, o Papa Pio IX, através da sua bula, Inefabilis Deus, institui o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E aí a gente vê, como essa fé já era crescente no meio do povo. É claro, teve muitas discussões, muitas pessoas contrárias a esse dogma, em dizer que Maria não foi concebida, não tinha como ela ser concebida sem as penas do pecado original, porque ela tinha sido salva por Jesus, mas depois, e não antes de Jesus vir ao mundo. Muitas heresias contra Maria, contra Jesus, muitas pessoas contra. E por isso que se demorou um pouco até a afirmação mais concreta desse dogma, até porque ele precisava sempre de uma explicação teológica coerente com aquilo que Jesus tinha pregado, com aquilo que os apóstolos pregaram. E vemos também que Maria, em uma de suas aparições, como é de costume ela fazer revelações privadas a muitas pessoas, ela própria ensinou a Santa Catarina, quando ela apareceu em Paris, a oração que foi talhada na medalha milagrosa, Essa medalha que muitos conhecem, que a gente não vai se debruçar ainda sobre essas aparições, mas futuramente já adiantando, teremos alguns vídeos, catequese, sobre essas aparições de Nossa Senhora. E nessa especificamente, Maria ensina a Santa Catarina a oração que é talhada na medalha milagrosa. A oração que diz: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa oração que nós rezamos, sempre é de costume rezarmos, foi dita pela própria Maria. Ou seja, Nossa Senhora veio afirmar essa verdade de fé que já estava posta nos corações de todos os fiéis da Igreja, leigos, os papas, grandes teólogos. Só que precisaria de um tempo para que realmente essa verdade de fé fosse explicada teologicamente, para que tivesse uma firmeza, para que a Igreja tivesse firmeza de propagar essa verdade. É claro que todos esses dogmas, como outros dogmas da nossa Igreja, sempre foram questionados por algumas pessoas, muitas vezes até pessoas da própria Igreja, às vezes até padres, se põem contra algumas verdades, até então não tem uma explicação tão lógica. E por isso, os debates e orações, e Deus suscitando através do Espírito Santo nos corações de muitos, veio aos poucos essa explicação. A explicação, o significado dessa verdade de fé, de modo que não vá contra o ensinamento dos apóstolos, o ensinamento dos sucessores dos apóstolos, ou seja, os primeiros padres da nossa igreja, os próprios ensinamentos de Jesus. Então, para que se tivesse um entendimento concreto do povo de Deus, do povo da igreja, do significado desse dogma, de todo esse entendimento é que realmente a igreja vem a público através do Santo Papa e realmente promulga esse dogma, que no caso foi no ano de 1854. E aí realmente a igreja intensifica mais ainda a sua fé e a sua devoção à Imaculada Conceição de Maria. E numa das afirmações dessa bula em que instituiu o dogma, disse o seguinte: nós decretamos e definimos que, em virtude dos mistérios de Jesus Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição, ou seja, de sua concepção. Então aqui vemos realmente a afirmação do documento do Santo Padre, o Papa Pio IX,
realmente afirmando a Imaculada Conceição de Maria. Para embasar o dogma da Imaculada Conceição, nós sabemos que nós não encontramos ele na Bíblia, mas nós temos em vários lugares passagens que embasam isso segundo o Papa que instituiu esse dogma. O primeiro versículo diz assim: pode o puro vir de um impuro? Nós encontramos isso lá no livro do Jó. E a resposta está dizendo: jamais. Então Jesus não poderia vir de um ventre impuro, como nós já dissemos tantas vezes aqui. Então Maria é considerada a arca da nova aliança. Também encontramos isso no livro do Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 19, 12 a 1. E, portanto, a nova arca seria igualmente incorruptível ou imaculada. Por que incorruptível e imaculada? Porque no livro do Deuteronômio diz assim: assim fiz uma arca de madeira incorruptível, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então, esse dogma da Imaculada Conceição, ele está baseado nesses versículos e em outros que a gente pode encontrar. São Tomás de Aquino, no final de sua vida, defendeu sua tese original favorável ao dogma mariano no texto Exposito Super Salatione Angelicae, do ano de 1273. Ela é, pois, a puríssima, também quanto à culpa, pois nunca incorreu em nenhum pecado, nem original, nem mortal ou venal. Palavras do doutor da Igreja, São Tomás de Aquino. E Santa Bernadette, a jovem que viu Nossa Senhora em Lourdes, disse que a Santíssima Virgem, em seu alto, definiu como: eu sou a Imaculada Conceição. Isso aconteceu no ano de 1858, quando essa jovem tinha apenas 14 anos. E então não tinha sido promulgado pelo Papa Pio IX o dogma da Imaculada Conceição. Ela nem sequer sabia o que significaria essa palavra Conceição, porque ela morava num ambiente distante, num lugar inóspito, não tinha informações sobre nada. Mas Nossa Senhora veio e disse a ela que era a Imaculada Conceição. Então, nós não podemos duvidar nunca desse dogma de fé, mesmo não contendo nas páginas da Bíblia. Mas, por inspiração do Espírito Santo, a Igreja definiu. E também acreditando nas suas aparições ditas aos jovens, como tantas vezes ela disse. E disse a Santa Bernadette nas suas aparições. E o interessante, né, dessa revelação de Maria é que teve a primeira antes da promulgação do dogma, né, em que ela deixou como herança a oração, que acabamos de falar, e depois, já que tinha sido instituído esse dogma pelo Papa, na aparição a Santa Bernadette, ela veio novamente confirmar. Quando aquela jovem, Bernadette, né, de 14 anos, uma adolescente, vê Nossa Senhora e pergunta quem ela é, ela diz: eu sou a Imaculada. Então ela novamente reafirma essa graça que ela recebeu. Não por seus méritos, mas pelos méritos de seu Filho Jesus. E, como já falamos, né, a Bíblia não traz diretamente falando sobre esses dogmas, mas todo o embasamento teológico que é feito, principalmente nessa bula em que o Papa, né, traz mais detalhes, e aqui a gente não tem tempo para ver todos os detalhes, mas quem quiser procurar, né, na internet, é fácil hoje de encontrar esse documento, e a gente pode até deixar um link aí para quem quiser procurar e ler todo o documento. Não é um documento grande, mas a gente vê todo o embasamento teológico que o Papa faz a partir das Sagradas Escrituras. E uma das passagens que reafirmam essas graças de Maria, a gente já até falou antes, que é a passagem do Gênesis, em que Deus, né, fala com a serpente, dizendo que vai colocar sobre ela, né, inimizade entre ela e a mulher, e entre a descendência dela e a descendência da mulher. E essa mulher, né, os padres entendem desde o início da nossa igreja que é Maria, né?
Aquilo seria uma profecia da vinda de Maria, aquela cuja qual iria, pisar sobre a cabeça da serpente, como retrata, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, em que uma mulher vestida de sol, tinha debaixo dos seus pés a serpente. E aí traz toda essa prefiguração acerca de Maria. E por isso a igreja desde sempre acredita em todas essas graças, professa e pede que todos os fiéis católicos tenham fé e professem também essas verdades de fé. E o catecismo também vem confirmar isso para nós, Ele diz assim: na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho, cheia de graça. Ela é o mais excelso fruto da redenção. Desde o primeiro instante de sua concepção, ela foi totalmente preservada, imune da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo da vida. Então você tem o seu catecismo em casa, você vai lá no número 508, você vai encontrar essa afirmação desse documento tão importante da igreja que nos ensina tudo que nós queremos saber sobre a igreja, inclusive sobre os dogmas marianos, esses que nós estamos vendo aqui. E na bula, Inefáveis Deus, já no seu segundo parágrafo, nos diz: Deus, desde o princípio e antes dos séculos, escolheu e preordinou para seu filho uma mãe, na qual ele encarnaria e da qual depois, na feliz plenitude dos tempos, nasceria. Em tanto querer, a amou acima de todas as criaturas, a ponto de se comprazer nela com singular benevolência. Por isso, cumulou-a admiravelmente, mais do que todos os anjos e santos, da abundância de todos os dons celestiais, tirados do tesouro da sua divindade. Assim, absolutamente sempre livre de qualquer mancha de pecado, toda bela e perfeita, possui tal plenitude de inocência e de santidade, que depois da de Deus não se pode conceber outra maior, e cuja profundeza, além de Deus, nenhuma mente pode chegar a compreender. Ou seja, Deus, desde o início da criação, após os primeiros homens terem pecado, ele escolhe Maria e a preserva de toda mancha do pecado e de todos os pecados, para que dela renasça a humanidade. Assim como aconteceu com Noé, que Noé com sua família, foi o símbolo de uma nova humanidade depois do dilúvio. Então, com Maria e Jesus, iniciou-se a nova humanidade redimida. E por isso, Maria é comparada com a nova Eva, a nova mãe do novo povo de Deus, escolhidos para triunfar, descendentes de Jesus e de Maria, não pela carne nem pelo sangue, mas pela fé e pelos sacramentos da igreja. E vamos fazer um paralelo, assim como Eva foi visitada pelo anjo, um anjo que foi decaído à terra, um anjo mau, e ela fez a vontade do anjo, deixou ser persuadida pelo aquele anjo mau e desobedeceu a Deus. Maria também foi visitada pelo anjo, só que dessa vez pelo mensageiro de Deus. E aí, ao contrário de Eva, Maria foi fiel a Deus, deu seu sim verdadeiro e colaborou para que dela e de Jesus nascesse a nova humanidade redimida. E é por isso que o Apocalipse fala dessa mulher que realmente pisou sobre a serpente, porque ela sempre foi guardada de todos os pecados. E por isso a igreja professa essa grande fé em Maria, e nós também devemos ser esses devotos fervorosos, porque grandes graças foram derramadas em Maria. Confirmando tudo isso, que Maria é a nova Eva, nas palavras do Santo Padre, o Papa Pio IX, ele diz assim: Adão e Eva foram os criados imaculados, sem pecado original ou sem mancha. Ambos caíram em desgraça.
e através deles a humanidade estava destinada a pecar. Cristo e Maria também foram concebidos imaculados. Ambos permaneceram fiéis e através deles a humanidade foi redimida do pecado. Jesus Cristo é o novo Adão e Maria a nova Eva. Maria tinha de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Logo, absolutamente não podia aparecer como pecadora e inimiga de Deus, mas só como sua amiga, toda imaculada. E ainda, Maria devia ser mulher forte, posta no mundo para vencer a Lúcifer, e, portanto, devia permanecer sempre livre de toda a mácula e de toda a sujeição do inimigo. Isso para confirmar para nós a Imaculada Conceição de Maria. Vale ressaltar, né, que um dos grandes pessoas que ajudou para a definição desse dogma foi o bem-aventurado Dom Scotus, que ficou guardado na história, na memória da história da nossa igreja, como aquele que defendeu publicamente a Imaculada Conceição de Maria. E posto no debate contra aqueles que não aceitavam esse dogma de fé, né, porque eles não compreendiam que fosse possível Maria ser concebida sem nenhuma mácula. Então, Dom Scotus, com a sabedoria do Espírito, explica, né, que do mesmo modo que Deus pode nos limpar do pecado, Ele pode nos prevenir do pecado. Nesse caso, Ele preservou Maria do pecado. Deus, fazendo uma analogia, nós, né, podemos cair numa poça de lama e depois tomar um banho e ficar limpos. Mas também nós podemos fazer por onde não cairmos na poça de lama. Então essa analogia acontece com Maria. Deus nos limpa através de Jesus das nossas culpas, mas com Maria foi diferente. Ele evitou que Maria fosse tocada pelo pecado, justamente por ela ser aquela que iria no futuro ser a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus. E aí fica na nossa memória esse grande homem, defensor da Imaculada Conceição de Maria. E se alguém quiser se aprofundar mais sobre Dom Scotus e sobre o seu embate, sobre a sua defesa a Maria, no YouTube é fácil de encontrar, tem um filme que retrata sobre a vida de Dom Scotus, como também tem só uma pequena parte mostrando o momento em que ele faz essa defesa, né, de forma pública, e que a partir daquele momento seus opositores, que também eram pessoas da igreja, alguns padres, né, que não aceitavam essa verdade de fé, foram convencidos de que realmente Maria foi imaculada desde a sua concepção. E também, né, temos aqui a oração do ofício da Imaculada Conceição, que também foi escrita, né, por uma pessoa, por um franciscano, Bernardino de Bustes, outro grande defensor da Imaculada Conceição de Maria. Ele escreveu essas, vamos dizer, orações, né, que é o ofício, esse que tantos nós conhecemos e que rezamos ou cantamos muitas vezes. Ele escreveu com o intuito de defender a Imaculada Conceição de Maria. Ele escreveu para defendê-la contra os hereges ainda no século XII, e essa oração foi aprovada pelo Papa Inocêncio XI em 1678. E aí esta oração se tornou de devoção popular, o que ajudou ainda mais para que o dogma da Imaculada Conceição fosse afirmado pela Santa Igreja. Estamos encerrando mais uma catequese sobre os dogmas de Nossa Senhora. Espero que todos tenham compreendido um pouco mais sobre esta grande graça que a Igreja nos traz sobre Nossa Senhora. Convido você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar com seus amigos e familiares e faça com que a evangelização se difunda nos mais longínquos lugares da nossa sociedade, que é isso que Deus pede de nós. Então, que Nossa Senhora nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo o mal pela sua Imaculada Conceição, e salve Maria.